Ó, então vamos lá. Agora nós vamos começar o nosso primeiro conteúdo, tá? O nosso primeiro conteúdo são aí os fundamentos da geriatria e da gerontologia, tá? Aqui, pessoal, esse conteúdo é mais conceitual. Então, vocês irão aprender alguns conceitos, tá? Como gerontologia, geriatria, idoso saudável, idoso vulnerável, idade cronológica, velhice, certo? E vão rever alguns outros conceitos que vocês já escutaram falar e já sabem, como senescência e senilidade, por exemplo, certo? Então, eu começo perguntando a vocês qual a diferença entre gerontologia e geriatria. Alguém sabe dizer? Qual a diferença entre geriatria e gerontologia? Agora gerontologia não pode falar. Geriatria é no idoso, né? Isso. Gerontologia, pessoal, ele estuda os aspectos do processo de envelhecimento, tá? Então, todo idoso, ele passa pelo processo de envelhecimento, certo? Esse processo de envelhecimento, ele aparece mais visível, como, por exemplo, uma pessoa, um agricultor, né? Que ele sempre trabalhou exposto ao sol, que ele nunca teve nenhum cuidado com a sua pele. Logicamente que a pele, o enrugamento, a questão do ressecamento da pele, a questão de algumas manchas de pele, elas serão mais visíveis do que aquele idoso que sempre trabalhou num ambiente fechado, com ar-condicionado, que cuidou da sua pele, sempre passou protetor solar, usou chapéu e tudo mais, certo? Ele também vai passar pelo processo de envelhecimento, tá? Só que no agricultor nós iremos ver mais rugas, nós iremos ver a pele mais ressecada, diferentemente do outro idoso, certo? Não. É porque tem 2, 13. A outra é a sala de direito. Obrigada. Tá? E geriatria, pessoal, ele vai trabalhar a questão das patologias que esse idoso desenvolve, né? Como a Wesley falou, a questão dos cuidados, certo? Então, a gente tem alguns conceitos aqui, né? Gerontologia vem de velho, estudo do velho, que é o estudo de todos os aspectos do envelhecimento, tá? Vocês vão ver, quando a gente começar a trabalhar os sistemas, que em todos os sistemas, ocorrem as alterações que são do processo de envelhecimento. Então, por exemplo, além da questão da pele, nós temos a questão do esquecimento, tá? O esquecimento, ele vem das alterações normais do envelhecimento que ocorrem no cérebro, nos neurônios do idoso, né? A pessoa é nova e tem esquecimento. Não, a questão do novo com esquecimento, além da questão do estresse, né? Ele vem também da questão de, muitas vezes, devido ao fator estressante, a gente não estimular a mente para determinadas situações. É como se a mente, ela não é que não funcionasse, mas ela não trabalha com a mesma agilidade, tá certo? Agora, no idoso, esse esquecimento, ele vem da diminuição dos neurônios, da produção dos neurônios, né? Outro sistema que é atingido aí no idoso é a questão do sistema musculoesquelético. O idoso, ele tende a ficar alguns centímetros mais baixo. Por quê? Além da curvatura. Por que ele fica um pouco mais baixo? Porque os discos intercostais, eles se achatam.
Então, quando eles se achatam, o idoso ele diminui alguns centímetros, certo? Com relação à curvatura, o que é que acontece muito no idoso? Quedas, não é? As quedas, elas são propícias justamente desse curvamento, tá? Além da questão do sistema sensorial, que é diminuído no idoso e faz com que a questão dos nervos sensitivos não trabalharem da mesma forma, o que ajuda aí na curvatura a questão das quedas, que é tão característica dos idosos, certo? Então, todo esse processo de envelhecimento, que é estudado na gerontologia, ele é visível e vai acontecer em todos os idosos, tá? Alguns com mais intensidade e outros com menos. Isso vai depender do quê? Dos fatores, tá? Na frente nós vamos ver os fatores que influenciam o processo de envelhecimento, né? Então, a questão, assim, dos cuidados que a pessoa teve quando mais jovem, tá? Por exemplo, a gente não tem o hábito de sentarmos corretamente, tá? Mas não é um hábito nosso. Aí, o que é que acontece? Mais na frente, seja já na idade idosa, seja um pouco antes, a gente já vai sofrer essas consequências, né? Outra coisa, a questão do estilo de vida, a má alimentação, o álcool, o tabaco, o sedentarismo, faz com que isso reflita muitas vezes na idade idosa, certo? Além, pessoal, desses problemas físicos, nós temos, e também a gente trabalha na Dilane, esse povo está conversando demais, viu? Isso mesmo da moral. Só quem não está conversando é o fundão e eles dois. Chega já aí, viu, professora, para botar moral nesse povo. Muito bem. Cuida, Thalita, vamos ver. Além dos problemas físicos, o idoso ele passa muito por problemas psicológicos, sociais e financeiros, tá? E nós temos que dar um olhar e um suporte também nesses aspectos. Tá? A gente não pode só olhar o físico, a gente tem que olhar esse aspecto. Por muitas vezes, o idoso, ele mesmo provoca esse isolamento e esse problema psicológico para ele mesmo. Quando, por exemplo, ele mesmo se considera um peso para a família. Quando ele não é mais o provedor de tudo. Agora, muitas vezes, inverteu-se a história e ele, em vez de provedor, agora ele é dependente do filho, né? E ele se isola da sociedade. Ele não quer, muitas vezes, conviver com a própria família. Então, muitas vezes, o idoso, ele opta por ficar nessa situação de refém. E outras vezes, a família possa ser que coloque o idoso nessa situação, né? Quando, muitas vezes, a família demonstra que o idoso realmente é um peso. Que a medicação do idoso é muito cara, que a família está gastando muito com exames e tudo mais. Tá? Então, nós temos essas duas situações. Além de que, nós temos idosos que não passam por isso, né? Que são idosos super animados, que vivem muito bem com a vida, né? Que viajam, que participam de projetos, de grupos, não sei o quê,
Às vezes são tantos afazeres para esses idosos que eles nem param, se sentem cansados com tanta coisa. Agora Né? E assim, isso é o que a gente considera o idoso saudável, tá? É esse idoso que está psicologicamente ativo, que é socialmente engajado, tá? E que não se torna refém da sua própria situação, da sua própria vida, certo? Isso é considerado um idoso saudável, ok? Então, a gerontologia na enfermagem, né, é uma especialização. Nós temos especialização em geriatria e gerontologia, né, para aquelas pessoas que querem realmente trabalhar com idosos. Formaliza a prestação de cuidados ao idoso pelo uso do processo de enfermagem, tá? Então, o processo de enfermagem ele tem que ser desenvolvido no idoso, tá? Inclusive nas nossas atividades, essa massa está me puxando aqui meio. Inclusive nas nossas atividades, nós iremos trabalhar muito o processo de enfermagem, certo? Enfatiza a promoção da mais alta qualidade possível de vida e bem-estar ao longo do ciclo da vida e cuida de idosos doentes. Aí vocês podem perguntar, mas a questão da patologia não entra dentro da geriatria? Sim, patologia em idoso é geriatria. Só que, pessoal, a gerontologia e a geriatria, elas não se separam. Nós estamos estudando separadamente para que vocês entendam. Mas a gerontologia e a geriatria, elas são juntas. Por quê? O processo de envelhecimento traz, muitas vezes, o desenvolvimento de patologias, né? E algumas patologias são do processo de envelhecimento, certo? Então, não tem como a gente separar. Mas vocês têm que saber que gerontologia estuda os aspectos do processo de envelhecimento e geriatria estuda as patologias que acometem o idoso. Ok? Na prática, a enfermagem gerontológica ela trabalha com padrões e com princípios. Os padrões, pessoal, é aquilo que a gente vai entender sobre o processo de envelhecimento. Nós, como profissionais, precisamos entender o processo de envelhecimento para que a gente possa mostrar, orientar o idoso que aquela dor que ele está sentindo não se tem o que fazer. Porque aquela dor, ela é desenvolvida pelo processo de envelhecimento. Por tudo que ele já sofreu durante a vida toda e agora, quando idoso, ele vai ter problemas musculares, tá? Ele vai apresentar problemas nas articulações. Por quê? Porque nas articulações do idoso há uma diminuição dos ligamentos, porque os líquidos sinoviais, eles irão diminuir, tá? E não se tem o que fazer com relação a essas dores. Ele vai sentir. Certo? Então, isso nós temos que orientar o idoso, nós temos que orientar a família, né? E mostrar para ele que feliz dele porque ele é idoso, né? Isso aí, quando eu falo isso, eu me lembro muito da minha mãe. Minha mãe, ela fica dizendo que, Maria, a tristeza dela é ser idosa. Eu disse, minha mãe, pelo amor de Deus, ache bom que a senhora é idosa porque a senhora está viva. Ela disse, eu sinto dor em tudo. Aí eu disse, a senhora tem todos os problemas ósseos, então você tem o que fazer, né? Então, assim, nós temos que trabalhar isso no idoso, nós temos que trabalhar isso na família, tá? Com relação aos princípios, eles se dividem aí, de acordo com a literatura de Roach, em princípios básicos e os princípios específicos. Princípios básicos é a gente orientar o idoso com relação ao bem-estar. Dizer para ele que agora ele tem que se alimentar bem, ele tem que praticar atividade física, ele não pode mais fumar, ele não pode mais beber, né? Isso, no geral, é o básico, é a vida saudável, tá? Específico, pessoal, são as nossas orientações com relação à doença
a patologia que o idoso tem, certo? Então, se ele tem problema respiratório, o que é que a gente pode estar orientando com relação a essa doença, né? Se ele tem problema cardíaco, se ele apresenta muitas quedas, o que é que a gente pode estar orientando de acordo com a doença que ele desenvolveu, certo? Na geriatria, como nós vimos, concentra-se no diagnóstico e tratamento de doenças comuns do envelhecimento. Então, geriatria vai trabalhar o quê? As doenças que o idoso desenvolve, tá? Ou desenvolver. Então, é a parte da gerontologia voltada para as questões médicas do envelhecimento, né? Então, eu falei para vocês que elas andam juntas. É o estudo das doenças, dos distúrbios provocados em idosos e seu tratamento. Né? Então, aqui, né, é onde nós iremos trabalhar realmente no idoso, trabalhando o quê? O diagnóstico do idoso, o tratamento do idoso. Por isso que dentro do processo de envelhecimento, nós iremos trabalhar o diagnóstico de enfermagem e as intervenções com relação a esse diagnóstico. Ok? Na geriatria, também trabalha a recuperação funcional e a reinserção na sociedade. Essa questão da recuperação funcional, pessoal, é no sentido da dependência e da independência do idoso. Tem idosos que apresentam comprometimento funcional. O que é isso? É que algumas das atividades de vida diária, eles não conseguem desenvolver. Por exemplo, o idoso não consegue tomar banho sozinho. Isso é um comprometimento funcional. Tá? O idoso não consegue andar sozinho. É um comprometimento funcional. Não consegue comer sozinho. É um comprometimento funcional. Certo? E nós devemos estar orientando a família e também observar se é realmente um comprometimento funcional ou é uma dependência desse idoso com relação à família. Muitas vezes o idoso consegue fazer muita coisa sozinho, mas a família, com medo dele fazer sozinho, não deixa ele fazer. E aí esse idoso vai se tornar o quê? Dependente da família. Certo? Então, a gente tem que saber diferenciar e orientar a família se realmente é porque o idoso não consegue fazer ou se é porque a família não está permitindo e ele... Oxe, o que está entrando? Porque a gente não mais faz para escrever pelo celular, está tão longe. Ah, tá certo. Muito bem. Muito bem, Rubinho, porque quem está dormindo agora é a Daniela. Porque está longe, não dá para escrever. Muito bem, fique à vontade. Tá? E daí, pessoal, nós também temos a questão da reinserção social, né? Que é aquilo que eu falei para vocês, que nós devemos estimular o idoso a participar de grupos, tá? A se inserir na sociedade, porque aí ele vai ficar com a mente tão cheia de atividades que ele não vai pensar em depressão, né? Que vocês vão ver aí no mini exame, quando o professor Rafael vai falar, né? Que trabalha nessa questão mental, tá certo? E daí, quem aqui já participou de alguma coisa da Universidade da Melhor Idade? Ninguém? Eu participei. Muito bem. Eu não fui perseguida, não, mas era um projeto que Rafael, e eu não tinha no semestre, fui logo no início, mas eu fui embaçado. Aí a gente vinha e era a sala, um monte de idosos na sala e vinha um profissional e dava uma aula para eles. Exatamente. A gente era os monitores, só que eu não fui até o final, não, mas era muito bom. É muito bom, pessoal. Quem tiver oportunidade, tiver um tempinho, quando retornar aí, participe. Né? Eu participei da primeira turma, eu convidei alguns alunos, né, dos projetos que eu coordeno,
para participar, e cada um, na realidade, a nossa disciplina lá era promoção da saúde, né? Então, a gente levou várias temáticas para lá e eles interagiam numa boa. Tá? Na Universidade da Melhoridade, que acontece aqui. É até nessas salas aqui, 8 e 9. Não, eu acho até interessante, né? Porque, assim, eles querem ser muito independentes. Isso. Às vezes, rapaz, dizia assim, vocês... Para mim, os monitores, né? Vocês acompanham eles, mas tinha deles que não queriam. Subir sozinho nas escadas, era tudo independente. Eles ficavam tão felizes na sala. Realmente, pessoal, é uma interação muito boa. E assim, eu tive a oportunidade de ser a primeira disciplina com eles, e assim, eu acompanhei a chegada de muitos. Né? Então, assim, alguns vieram trazidos pela família, porque estavam passando por algum processo psicológico, a perda, por exemplo, uma senhora que tinha perdido o filho. Então, a filha que estava trazendo para realmente ela interagir, né? E a gente viu a interação dela, a evolução, que acho que a gente passou um mês e meio, acho, com eles, e daí a gente via, assim, a mudança nela, sabe? Por ela já estar conversando, por ela trazer o caderno, escrever tudo, certo? E, assim, as experiências, dependendo de cada assunto, as experiências que eles traziam para nós, tá? Então, lá existiam todos os públicos, né? Existiam idosas muito animadas, que participam de todos os projetos aqui do ICOR. Todos os projetos ela está lá, que ela vinha até de bicicleta. Tá? E também tinha essas idosas que realmente vieram porque estavam passando por algum processo realmente de tristeza, de isolamento, tá? Que elas realmente não queriam mais nada. E daí a gente via a mudança. Tinha até um casal, pessoal, que ele era super engraçado. Não sei se claro chegou aqui assim. Parece que ela tinha perdido um filho, ela tinha perdido alguém. Né? E daí o esposo trouxe ela e daí já ficou. Aí uma vez a gente foi para o laboratório de anatomia mostrar, dar umas aulas lá para eles. Minha gente, todo manequim estava eles dois lá tirando foto. Era de um lado, era do outro e tirando foto. Então, assim, a gente vê que é bom essa interação, né? Essa interação, essa reinserção, esses idosos serem estimulados a participar do grupo, é salutar, tanto para eles quanto para a família. Porque a família, ela vê o crescimento, ela vê que ele está se engajando, vê a felicidade, né? Muitas famílias fizeram até aniversário dele lá na sala e tudo mais, né? Então, assim, é muito bom. Eita, hoje eu estou demais, né? É muito bom essa reinserção social, certo? E daí, pessoal, nós vamos falar um pouquinho sobre velhice, certo? Essa questão da velhice, aqui nós vamos ver a questão das idades cronológicas, né? Da idade biológica, certo? A velhice é um fenômeno comum que acontece com todos nós, né? Todos nós vamos chegar à velhice, graças a Deus. Tá? Então, ela é marcada, toda velhice, né? Ela é marcada por esse processo biopsicossócio-espiritual. Sei não, vice mais enfim. Mas dá certo. Pois é. E eu estava perguntando por ele, né? Ontem. Eu estava perguntando, Daniela. Tá? Então, todo envelhecimento passa por esse processo biopsicossócio-espiritual. Certo? Como é o nome desse aí? Biopsicossócio-espiritual. Aí vai trabalhar o biológico, psicológico, social e também tem aí mais o espiritual. Certo? E daí, pessoal, vocês estão copiando, é? Agora está terminando.
para Roache, o autor, ela é considerada uma etapa de maturidade. Vocês concordam com isso? Sim. Eu concordo com o Lucas, depende, né? Nós temos muitas pessoas, quanto mais velhas, não chega à maturidade. Nós temos pessoas bem mais jovens que já são bem maduras, certo? É relativo. É relativo, né? É relativo por quê? É relativo pela vida que essas pessoas tiveram. Então, se essa pessoa, ela sempre teve essa imaturidade, né? Ela vai chegar a uma velhice também com alguns comportamentos imaturos, né? Já aquela pessoa que já vem trazendo uma maturidade, ou já desenvolveu no percurso, né, da vida, ela vai continuar na velhice com essa maturidade, certo? A velhice ela vai apresentar efeitos específicos sobre o organismo em razão do passar do tempo, né? A figura até mostra isso, né? Por que isso acontece? Devido ao processo de envelhecimento, que nenhum idoso vai escapar desse processo de envelhecimento, certo? Dessas alterações que ocorrem no seu organismo, no seu corpo. Ok? E daí, pessoal, dentro da velhice, nós temos a idade cronológica. A idade cronológica ela é muito fácil da gente calcular, porque é a nossa idade, né? Por exemplo, é os meus 30 anos, é os 18 ou os 17 de Wellington, tá? É os 60 do idoso, certo? Porque o Estatuto do Idoso, ele diz que 60 anos é considerado idoso. Então, a idade cronológica é a idade que o idoso apresenta, certo? É fácil, né, de avaliar porque é a idade dele, ok? E daí, em alguns países, tá, em desenvolvimento, nós temos idoso 60 anos. Países desenvolvidos, nós temos idoso considerado com 65 anos. Para nós, de acordo com o Estatuto do Idoso, 60 anos é considerado idoso. Tá? E a partir dessa idade, ele vai ter alguns direitos, onde o Estatuto ele relata todos os direitos, né? Com relação ao transporte, com relação ao lazer, com relação à saúde, com relação à educação e ao social. Viagem de graça, né? Isso. Tá? Dentro da velhice cronológica, nós temos para Roache esses tipos dessa classificação de idosos. Idosos jovens, de 65 a 74 anos. Idosos meia-idade, de 75 a 84 anos. E idosos velhos, com mais de 85 anos. Só que, pessoal, se nós levarmos em conta o psicológico, tem idosos de 85 anos que são jovens, né? Por quê? Porque a mente deles são de pessoas jovens, né? A vida deles é mais divertida. Eles participam de grupos, eles interagem, eles buscam essa felicidade, buscam essa jovialidade, certo? Em comparação, nós temos pessoas de 40 anos que são totalmente velhas. Por quê? Porque a mente delas já trazem o não viver, né? O não lazer, o não se divertir, o não se sociabilizar. Certo? Peraí.
bateria está piscando aqui. Vem, Daniel, olhar. Agora eu vou explorar, Daniel. Tá vendo? Tá carregando nós. Pois é, a bateria está piscando. Olha o cabo, olha o conector do cabo aí, lá embaixo. Aí, é a tomada. Não, Vou explorar, viu, guarda? fica à vontade. Ainda tá pronto, eu era tomada. Olha aí. Sei não, tá vendo? Por isso que eu tenho alunos eficientes. Valeu. Pronto, Pronto. E daí nós temos a velhice biológica, né? A velhice biológica é aquela onde o sistema ele vai mudar, onde os aspectos eles irão mudar, né? Os aspectos morfológicos e os fisiológicos, né? E isso a gente já vem falando desde o início. Ok? Esse slide tá muito bom, já? Tá, sim. Tá. Roda aí, pessoal. Tá? E daí, nós vamos revisar, né, mais dois conceitos aí com relação aos idosos, que com certeza vocês já viram, né, já sabem, que é a senescência e a senilidade. Tá? A senescência, pessoal, é o processo normal de envelhecimento. Então, todo idoso, ele é considerado senescente. Por quê? Porque todo idoso vai passar por as alterações morfofisiológicas. Tá? Em compensação, a senilidade, ela vem da patologia, certo? Então, o idoso, ele é considerado senil quando ele tem uma patologia. Né? Então, vejam que a questão da gerontologia e da geriatria, ela vai casar com os conceitos de senescência e senilidade. Tá? Gerontologia trabalha os aspectos normais do envelhecimento. Senescência também são os aspectos normais. Então, todo idoso ele é senescente. Geriatria vai trabalhar a questão das patologias, assim como senilidade vai trabalhar a questão das patologias. O idoso é senil quando ele tem uma patologia. Tranquilo esses dois aí? Senil. Patologia. É o próximo slide aí. Espera um pouco aí. Pode? Então, senil define uma velhice patológica. Tá? Então, tem que ter uma patologia, o idoso tem que ter uma patologia para ele ser considerado senil. Tá? Então, caracteriza-se por disfunções orgânicas, modificações somáticas, limitações, debilitação psíquica e enfraquecimento cerebral. Ok? Professora, tem como a pessoa passar e você um idoso saudável? Na realidade, existe o idoso saudável, que mais na frente nós vamos ver, acho que os próximos, que é o idoso que não apresenta comprometimento funcional. Mas isso não impede que ele tenha uma patologia. Certo? Talvez seja essa a sua pergunta, né? Um idoso sem patologias.
Tá? Dificilmente a gente encontra porque pelo estilo que ele já apresentou, né? Aí tem também a questão da hereditariedade, que é outro fator. Tá? Pronto? Agora, você não poderia ser utilizado nos chaves. Abre o slide do telefone. Eu já abri lá com o professor Sérgio, aí meu óculos estava em cima. Quem sabia que outra coisa da Covid que eu vi foi a visão? Porque eu tenho miopia, só que bem pouquinho. Só que antes eu usava o óculos, né? E tanto fazia para longe quanto para perto, eu conseguia ler com óculos. Só que depois da Covid, com óculos eu não consigo mais ler de perto. Ainda não tenho paladar, ainda está perdido por aí. Não sei diferenciar uma água gelada de uma água quente. Ainda está perdido. É difícil. Pronto, amores? Pronto. E daí, como é? Já. Você acha que eu ainda estou, é? Vou, já fiz, meu filho. Ficou tudo lá de casa para fazer e fiz de novo. Ó, então vamos lá. Para encerrar, nós vamos ver o idoso vulnerável e o idoso saudável. Certo? O idoso vulnerável refere-se àquela idade com aquele idoso com mais de 75 anos. Tá? Só que, para ser vulnerável, pessoal, a idade, ela não é, como eu posso dizer, um ponto que vai definir se ele é vulnerável ou não. Tá? O que vai definir o idoso vulnerável é a questão do comprometimento funcional. Certo? Onde comprometimento funcional, eles precisam de ajuda nas atividades de vida diária, como a gente já tinha falado. Certo? Tanto consigo mesmo, como com relação à tomada de decisões. Então, é um idoso que ele sozinho, ele não responde mais por ele. Ele tem que ter o consentimento de outra pessoa. O consentimento do familiar, o consentimento do cuidador. As atividades que a gente falou, como vestir-se, alimentar-se, banhar-se, andar, ele vai apresentar algum comprometimento. Certo? Aí veja bem, se o idoso ele consegue até tomar banho sozinho, mas ele não consegue tirar a própria roupa, isso é um comprometimento funcional. Por quê? Porque ele está dependendo de outra pessoa para realizar uma das atividades de vida diária. Tá? Então, se ele não consegue, isso é considerado comprometimento funcional. Se ele apresenta comprometimento funcional, ele é o idoso vulnerável. Certo? Estão copiando aqui? Pode passar? Pode. E daí, nós temos o idoso saudável, que são pessoas sem comprometimento funcional, que manejam bem o ambiente e que precisam de assistência mínima. Que assistência seria essa que não é considerado comprometimento funcional? Por exemplo, o idoso, todos os dias, ele toma medicação, sozinho. Mas hoje, eu perguntei, você tomou a medicação? E ele disse, esqueci. Então, eu vou ficar lembrando, tomou a medicação? Isso é uma assistência mínima, porque na maioria das vezes ele lembra de tomar. Então, no caso, quando é o idoso que precisa de outra pessoa para acompanhar, já encaixa em vulnerável. Já encaixa em vulnerável, porque é um comprometimento funcional.
certo? Porque, pessoal, e esse idoso saudável, ele já tem, quando fala aqui que maneja bem o ambiente, ele já tem na sua consciência incorporado a questão de um estilo de vida mais saudável. Então, geralmente é um idoso que pratica atividade física, tá? É um idoso que já cuida da alimentação, é um idoso que já cuida do psicológico, certo? Tranquilo até aí? Pronto, a gente encerra por aqui. Quando for quarta-feira, a gente continua aí com os fatores, certo? Tá bom. Tranquilo aí, pessoal de casa? Vamos ver. Um beijo. Ó.